Muito importante falarmos sobre erros judiciais nos casos de violência sexual, que são crimes graves. Com relação aos erros judiciais, posso garantir que eles são incomuns, pelo menos no que diz respeito ao reconhecimento como tal pelo Poder Judiciário. Erros judiciais eles podem se dar basicamente em duas situações. Primeiro, na situação da investigação, ainda na fase de investigação, e há o reconhecimento pessoal do agressor pela vítima. Esse reconhecimento ele pode ser equivocado. Como que acontecem os reconhecimentos na fase policial? A vítima descreve o seu agressor, se é que ela se lembra dele, né, que o trauma permite que ela se lembre dele. Ela descreve a pessoa e são colocadas pelo menos mais duas pessoas com as mesmas características físicas descritas por ela, pela vítima, e ela então, bem reservada e preservada, ele aponta quem ela acredita ter sido seu agressor. Já pode acontecer um equívoco nesse momento. E a partir daí, então, essa é uma prova que vai ser analisada no conjunto das demais provas trazidas aos autos. E pode acontecer de termos coincidências de outros fatores probatórios dentro dessa investigação que convirjam para aquela pessoa como sendo o agressor, aquela pessoa que foi reconhecida equivocadamente. De qualquer forma, ainda se tem a oportunidade de, durante o processo que tramita pelo Poder Judiciário, a defesa do agressor buscar todos os meios de provas possível em busca da sua inocência. Mas se mesmo assim não foi possível, ele será condenado, né, por um crime que não cometeu. Mas ainda há vários recursos durante a fase mesmo já da execução da sentença, ainda existem alguns recursos que podem possibilitar a abertura de nova investigação, trazendo então as provas da inocência dessa pessoa, se for o caso. Outra situação que às vezes é chamada de erro judicial, mas que não constitui erro judicial, e sim é obediência a alguns princípios do próprio processo e princípios constitucionais também, que garante a inocência das pessoas e o devido processo legal, assim como ampla defesa, é nos casos em que não há conjunto probatório robusto, suficiente, convergente para o relato da vítima. Pode até se admitir que houve a agressão sexual, a violência sexual relatada por ela, mas que aquela pessoa não foi especificamente ou seguramente aquela que a agrediu, que a violentou. Por quê? Porque não há provas suficientes, seguras para isso. Então, o magistrado, o julgador, ele irá, muito provavelmente, optar pela absolvição daquele acusado por falta de provas ou por provas insuficientes ou por provas não convergentes para o relato da vítima. A gente só pode fazer algumas afirmações diante da análise de um caso concreto. E uma questão também importante que a gente pode abordar agora muito rapidamente, de maneira muito simples, é com relação à formação de jurisprudência em relação a essas decisões que podem inferir que tenha acontecido um erro judicial ou não no julgamento de um agressor sexual. Jurisprudência significa esse conjunto de decisões ou de aplicações e interpretações de leis pelos membros do judiciário que repetidamente, em casos semelhantes, eles acabam sendo paradigma para outros julgamentos em casos semelhantes. Tá? Isso é muito importante porque, de alguma forma, traz segurança jurídica para todos os envolvidos em um processo desse calibre.